Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design. Olá, o Transit Arquitetura está no ar. Começa agora a sua grife de arquitetura e decoração na TV. E hoje é dia de Casa Cor RS aqui no Transit. Quem assistir ao programa de hoje vai poder conferir mais alguns dos ambientes dessa importante mostra. Uma cobertura especial feita com a linguagem de um programa especializado em arquitetura e decoração. Vale a pena conferir. Para fazer essa visita com a gente e conhecer através dos próprios profissionais os conceitos e estilos que nortearam esses projetos, continue ligado que nós voltamos em instantes. Não saia daí! Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Mergulho. Paisagem. Um olhar muda tudo.
Casa Cor, a mais completa mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas. Casa Cor, casacor.com.br. Fique agora com algumas entrevistas que realizamos na Casa Cor RS 2013. Bom, o designer de interiores Rogério Link Figueira desenvolveu o Star Cristina Piccoli aqui na Mostra Casa Cor. Bom, Rogério, para começar, então, eu queria que tu contasse pra gente qual foi a ideia inicial para o desenvolvimento desse projeto. A ideia aqui foi trazer um estilo um pouco mais clássico, mas assim, este clássico eu procurei ter a preocupação de fazer ele o mais moderno possível. E hoje a grande tendência é este alto brilho na madeira, aonde eu apliquei neste espaço. Com esta luz, com essa luminosidade que a madeira, que este alto brilho trouxe, eu podia usar com tecidos de parede bem mais fechado, como o preto, né? Então, temos aí uns arabescos em pretos, aveludados na parede, e ainda ouso em colocar uma cortina, uma Luxaflex, ela totalmente preta, com os reposteiros em veludo preto também. Bom, mobiliário solto, são poucas peças, mas todas bastante generosas e sofisticadas também. Sabe que essas peças foram escolhidas assim, a dedo, né? Junto a Simone, porque todo o mobiliário solto aqui é Gob Novelli, então ficamos alguns meses, né, estudando e pesquisando. E acho que assim, o resultado foi bastante satisfatório, eu acho que casou muito bem com todo o estilo. Como tu disse, são mobiliários assim robustos, né? Como as duas poltronas em Bordeaux, né? Elas são realmente grandes e é uma volta ao passado, uma linha muito anos 50, que ela se comportou muito bem aqui dentro. Rogério, e em relação à escolha de cores, como é que foi feito isso? Pois é, sabe, Larissa, na verdade, eu falava agora há pouco sobre o preto, eu tenho um fascínio muito grande pelo preto, então eu tenho que muitas vezes ficar me policiando em relação a isso. Eu até tentei fazer com que ele não fizesse parte desse cenário, mas assim foi impossível. Então assim, com a madeira, ainda mais uma madeira como essa eu coloquei, né, com brilho e tudo mais, o preto ele se comporta muito bem. Então, as coisas foram acontecendo. E a ambientação, tantos objetos, adornos, complementos, tem muito um toque pessoal mesmo teu aqui. Tem bastante. Aqui, na verdade, tudo que se refere a móveis soltos é Gob Novelli e os adornos, né? A maioria deles é Gob Novelli, né? Uma outra grande parte também são objetos meus pessoais, né? Que eu trago da minha casa, né? Aliás, ao longo de todos esses anos de mostra, eles vêm fazendo parte junto a todas essas mostras e exposições. E a maioria exposta nesses nichos maravilhosos, muito bem iluminados. Pois é, eu peguei e fiz aqui 36 nichos, né? E com todo o perfeccionismo que eu tenho, olha, foram suadas algumas horas, entendeu? Colocando e tirando, porque 36 nichos aí, né? Não puramente um enfeite, mas junto aos adornos e enfeites, jogando também com livros, né? Mas a iluminação, e aí para chegar a contento, entendeu? De equilíbrio e tudo mais, isso se estendeu bastante. E a escolha, tanto a definição da iluminação e a escolha dessas luminárias extremamente suntuosas. Eu venho sempre com grandes lustres de bronze e cristal, né? E eles não podiam deixar de fazer parte dessa vez, né? Considerando que todos esses anos me acompanham, também mostro que se nós fizermos uma retrospectiva, a gente vai ver que em todos eles tem esta marca, né? Verdade, a gente adora ver o teu trabalho. Quero te agradecer pela entrevista e te parabenizar. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso a todos. Do apreciador da cachaça. Esse foi o espaço que a decoradora e engenheira Rosane Dulinski desenvolveu para a Mostra Casa Cor esse ano. Bom, Rosane, estamos todos curiosos. Por que tu escolheu desenvolver esse espaço do apreciador da cachaça? Bem no início da concepção do projeto, a gente pensou em fazer um apreciador de algum produto nosso aqui, gaúcho, né? Até passei por vinho, espumante, mas na verdade a ideia da cachaça surgiu de um fim de semana na praia, que eu estava com meu marido, e eu tenho uma vizinha minha que tem uma cachaçaria, né? E foi passando assim na frente da casa dela, que ele olhou e disse assim, nossa, mas quem sabe a cachaça? E eu pensei na hora, cachaça? Mas quem sabe ela vai gostar da ideia, né? Porque cachaça é uma coisa tão brasileira, tão nossa,
E colocar o produto como cachaça num ambiente de luxo, como a Casa Cor, achei que ela poderia topar. E na hora, assim, eu conversei com ela gostou da ideia, né? E a gente começou a criar, então, um ambiente todo voltado para isso. Da cachaçaria Bento Albino, ali de Maquiné, uma coisa bem nossa, né? Então, ela ficou bem feliz, eu fiquei mais feliz ainda. E começou toda a criação em cima disso, né? Como é que a gente pode fazer um ambiente, assim, que tem alguma coisa a ver com a cachaça? Eu digo, vamos começar a criar, então. Então, começamos com a ideia das pedras, né? Porque a pedra tem a ver com a ideia toda de ser algo mais de bebida, né? Então, veio todo o cenário, assim, com pedra, com plantas. Aí, na hora de fazer o paisagismo interno do ambiente, que eu gosto muito, muito de usar plantas, né? E sempre conto com a colaboração da Cristine Louro, que também, nessa vez, colaborou conosco. E a ideia dela foi colocar coisinhas de cachaça também, colocar limoeiro e colocar butiazeiro. Então, a gente fez toda uma temática, né? E mesmo na escolha das cores também, que cor que a gente vai colocar, né? Fora os tons que a gente está usando, que são os tons mais terra e tal, beges. Vamos usar um verde, que é canavial. Mas é algo muito despojado, não é que a pessoa entra aqui e tá numa cachaçaria, não é isso. É como se fosse um start de uma pessoa que gosta lá de tomar sua cachaçinha, né? E como a gente tá fazendo aqui, a gente tem uma cachaçinha guardada aí que a pessoa passa, a gente oferece, né? Então a ideia é essa, a pessoa se sentir à vontade. Então ela tá num estar, né? Num estar com home theater, ela tá curtindo. Eu normalmente tenho colocado o sambô aqui, que eu acho que tem a ver com a alegria do ambiente, que a ideia foi fazer um ambiente bem alegre, despojado, né? Então normalmente está rodando uma coisa assim de samba e tudo, para dar aquele clima da alegria do Brasil, da cachaça, da coisa boa, né? Então foi essa ideia assim bem despojada, mas claro, com inserções de elementos sofisticados de decoração, que era exatamente essa proposta que eu queria colocar, de deixar a cachaça num ambiente de luxo. Então a gente tem poltronas de couro, a gente tem móveis que a gente desenhou em parceria, eu desenhei em parceria com o Leonardo Lag, móveis de aço cortem, né? A mesa de estar, o aparador, né? Então tem assim aquela coisa do aço cortem, que é muito nobre, do couro, do linho, né? Das cortinas também de linho. Então eu acho bacana assim dos adornos, enfim, né? Das luminárias serem realmente produtos muito bons, né? Eu acho que essa ideia assim de fazer o contraste, né? Da decoração bem sofisticada num cenário mais rústico, eu acho bem interessante. As paredes de pedra é algo que tem chamado bastante a atenção dos visitantes pela forma que ela foi exposta, né? Porque se vocês repararem, todo o ambiente é revestido de pedra, todo ele. A gente não tem parede pintada, mas temos muita madeira natural, tem a pedra e tem muito espelho, né? E o espelho com a madeira, com a pedra e o paisagismo dão uma ideia, assim, muito aconchegante. A palavra de ordem, que todo mundo entra aqui, eu tenho ficado bastante, de tardezinha, de noite, para observar o que o público acha, o que eles dizem, né? Mas olha, é assim, praticamente 100% entra aqui e coloca o pé aconchegante, aconchegante. E também é bem importante dizer que eu não fiz nada sozinho, né? Já citei algumas amigas que participaram aqui, alguns amigos, mas muito importante também a arquiteta Simone Garcia, né? Que participou conosco dessa proposta toda do projeto da Casa Cor. E todo o meu escritório agora com a arquiteta Hanna, a arquiteta Débora, as minhas estagiárias, Karina, que é minha filha, e a estagiária Gabi, né? A Gabriela Zanin. Então todas elas foram peças muito importantes para a gente realizar esse trabalho bonito que está aqui na Casa Cor. Quer rever alguma matéria ou pesquisar informações para executar sua obra ou reforma? O lugar ideal para navegar e fazer sua consulta é o portal do Transit Arquitetura. Acesse transiterarquitetura.com.br e faça sua pesquisa. Nós voltamos em instantes. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design.
Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. Continue assistindo ao nosso especial Casa Cor RS, edição 2013. Bom, o designer de interiores Eduardo Braga desenvolveu o Star do Leitor aqui na Mostra Casa Cor. Bom, Eduardo, eu queria então que tu contasse pra gente qual foi a ideia para esse projeto e como é que tu desenvolveu esse ambiente. Bem, Larissa, o Star do Leitor, ele nasceu de um casal, digamos, na média dos seus 30, 40 anos, que aprecia arte, né, gosta de literatura e tinha um espaço na casa com um pé direito alto. Então a gente elevou essas prateleiras para dividir um andar do outro, que lá em cima a gente tem um recanto feminino de leitura. Aqui embaixo a gente contempla o Star e um recanto masculino de leitura. Um espaço razoavelmente pequeno, de 45 metros quadrados, nós dividimos em 3 pontos. E a ambientação, quais foram os materiais e o que tu escolheu para compor, então, essa decoração mesmo? Bom, acho que um dos principais materiais que eu gosto bastante de usar, né, é esse piso que a gente tem da Revestimenta, né, que é um piso clique, que é um piso vinílico, que ele é super fácil de utilizar. Aqui eu utilizei sobre o piso original da casa, que era um mármore. Eu apliquei ele dá essa textura de madeira, ele dá esse aconchego para esse estar, para esse espaço de leitura. Eu acho que a gente consegue a função dele, né? Aquecer o espaço, dar mais intimidade. E como é que tu dividiu os setores e fez cada ambientação? Bom, aqui embaixo, quando tu entra no espaço, a gente tem esse grande sofá, que é o espaço de estar. Abaixo da escada, a gente tem o recanto masculino de leitura, que tem uma poltrona confortável, que tem uma mesa maior, uma luminária mais agressiva, uma luminária com mais design. E subindo a escada, no segundo pavimento, a gente tem uma poltrona mais delicada, confortável, mais pequenininha, com ar retrô, que eu desenhei. Tem uma mesinha já menorzinha, uma luminária de teto, um espaço mais charmoso para a mulher. E tu tirou partido da escada, de toda essa circulação também? Aproveitei bastante a escada. Nós trocamos o corrimão original da casa por um corrimão mais leve, corrimão cromado, e nós tínhamos na casa grandes vitrais. E nós utilizamos persianas da Manja Bosco, que é a Duet, num tecido branco, clarinho, que ele puxa para dentro do espaço bastante luminosidade, que isso ajuda bastante aqui. E em relação à iluminação? A iluminação, a gente tem um projeto diferenciado de iluminação, tem umas 4 ou 5 cenas. Para leitura, para estar, e uma cena mais geral. Nós temos sanca no teto, balizadores na escada, iluminação geral com lâmpada R, né? E 2 grandes pendentes.
Bom, Eduardo, um ambiente, então, de pessoas muito ligadas à cultura, à arte. O que tu trouxe de obras de arte, então? Bom, obras de arte são o ponto focal aqui do nosso espaço, né? Como principal, eu tenho 2 telas grandes do Sérgio Lopes. Elas têm 1,40 por 1,40 e elas fazem esse papel de ponto focal do ambiente. Fora isso, eu tenho mais 4 obras dele. 2 abaixo da escada, que são de uma outra fase, e 2 em cima, no recanto feminino, que são também outra fase, que são os palhaços. Bom, os arquitetos Marcelo Minuscoli e Melissa Martini desenvolveram um restaurante Wonder Forest aqui na Casa Cor. Bom, Melissa, então assim, queria começar entendendo um pouquinho mais do restaurante, o ambiente funcional. Qual foi o estilo que vocês então trouxeram para esse espaço? Na verdade, assim, nós sabemos que as pessoas admiram muito o estilo sofisticado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente achou necessário complementar o estilo sofisticado com um estilo que remetesse conforto, que fosse convidativo para as pessoas, que as pessoas tivessem vontade de entrar, de sentar e usufruir. E quais foram os recursos para se chegar nesse objetivo final? Na verdade, por exemplo, as cadeiras, elas são estofadas e tem o mesmo conforto de uma poltrona praticamente. Então elas têm um pillow top que dá mais conforto. Pincelamos a base das mesas retangulares, ela tem uma tora de madeira mais rústica que vem convidar a quebrar um pouquinho o aspecto mais frio do vidro, né? Intercala. As mesas redondas aqui no centro, chamando o pessoal para vamos bater um papo, vamos fazer um happy hour, né? Confraternizar. As cores também contribuem para esse acolhimento? Sim, as cores com uma neutralidade, demarcando espaços e também priorizando as telas como uma coisa que tivesse que chamar mais atenção, né? Abrindo um espaço de evidência para elas. Bom, Marcelo, a Melissa falou um pouco do estilo aqui do ambiente. Eu queria saber agora sobre a funcionalidade, já que é um ambiente que acontece durante a mostra, né? Tá sempre realmente funcionando. Inclusive, ganhamos esse ano o prêmio Melhor Projeto Comercial da Casa Cor. Foi um projeto que a gente aceitou o desafio, foi um convite da equipe da Casa Cor para que a gente assinasse esse projeto. E desde o início a gente tinha algumas questões que eram importantes a gente atacar, era o tamanho do restaurante, são mais de 100 metros quadrados, a gente queria ter um bom número de pessoas que pudessem usufruir do espaço. Então hoje a gente tem mais de 50 lugares sentados e que ao mesmo tempo não fosse nada apertado. A gente tentou distribuir o layout todo do projeto em algumas zonas menores e que também pudesse permitir a visitação do público sem interferir na operação do restaurante, porque o restaurante realmente funciona, né? Tem serviço de almoço e jantar, então a gente queria que as pessoas pudessem circular por dentro do espaço com liberdade e que não atrapalhasse a operação realmente. Bom, essa árvore aqui no ambiente foi um dificultador ou foi um presente para o espaço? Um pouquinho dos dois. No início a gente gostaria que o ambiente estivesse liberado, né? Mas como não estava, a gente tem uma árvore catalogada, né, pela Secretaria do Meio Ambiente, ela não pode ser derrubada. Então a gente resolveu fazer um jardim de inverno ao redor da árvore e fazer então uma interligação dela com todo o nosso projeto que tinha um caráter mais natural. A gente queria texturas, cores que remetessem bastante à natureza. Além dessa iluminação natural proveniente dessa abertura, como é que vocês desenvolveram o projeto luminotécnico? Foi bastante importante, a gente queria que ficasse bastante acolhedor. Então foi um item onde eu e a Melissa nós realmente trancamos o pé e não abrimos mão de que a iluminação fosse algo agradável, que fosse uma iluminação a meio tom, uma iluminação um pouco mais quente, que desse esse clima aconchegante para o nosso espaço, mas que não deixasse ele escuro ao mesmo tempo. Em relação às obras de arte, a ambientação em si? Nós tivemos uma parceria grande de um artista plástico que produziu especialmente essas
essas telas para o nosso ambiente. Então, o nome da coleção, inclusive, é o nome com o qual nós batizamos o restaurante, né? O Wonderforest é o nome dessa coleção e ela foi toda preparada para o nosso espaço. Foi um presente que a gente ganhou, na verdade. Isso só veio ser para nós uma cereja do bolo, né? Todo o projeto ele caminhou para esse grande finale. A gente tinha uma certa limpeza até o momento de pendurar as telas nas paredes. A gente tinha um ambiente muito claro, muito tranquilo, etc. E agora a gente com as telas a gente fez assim um fechamento exatamente no tom que a gente queria, uma coisa clara, iluminada e que tivesse tudo a ver com a natureza. Um rápido intervalo comercial e em seguida a gente volta. Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Mergulho. Paisagem. Um olhar muda tudo. Casa Cor, a mais completa mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas. Casa Cor, casacor.com.br. E hoje nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia e te convidar para um novo encontro na próxima semana. Vou ficar te esperando. Tchau! Trânsito Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design.